Olá, muito boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do canto do mundo que estiver aqui a seguir. Eh, Bem-vindos a mais um Think Tank Pensar Sustentabilidade, um futuro próximo em comunidade. Este é um programa novo da ASPA, Associação dos Pós-Graduados Portugueses na Alemanha. Portanto, antes de eu começar aqui a abertura do programa, vou só relembrar aqui algumas regras de boas práticas. Portanto, se quiserem colocar questões, podem colocar no Q&A ou nas redes sociais no chat. Também podem colocar comentários no chat e seguir os comentários que forem colocados. Portanto, são estas as regras básicas e depois esperamos que vamos ter aqui uma mesa redonda e podem sempre colocar questões durante e nós adressamos as vossas questões no momento oportuno. Portanto, só para dar aqui um bocadinho de introdução a este tópico, este é um programa novo que conhecemos da ASPA e visa, no fundo, é um pilar unificador para todos os portugueses e pessoas da língua portuguesa, a comunidade de língua portuguesa, que estejam na Alemanha essencialmente, mas também fazendo pontos com Portugal e eventualmente com a diáspora portuguesa e da língua portuguesa espalhada pelo mundo. É um pilar que achamos que é unificador, é uma preocupação agora que convém, portanto, adressar certos tópicos, nomeadamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que, portanto, são vários e com várias metas e são complexos, e queremos aqui criar um diálogo, uma conversa, esclarecer estes objetivos, falar das metas, eventualmente, e das experiências que temos. E basicamente é isto, é um ponto de refletir, um ponto de informação e de refletir, e talvez de futuro tenhamos outro tipo de iniciativas com ideias mais concretas, mas neste momento é isto, é unir os portugueses neste tópico, nesta clarificação, e portanto tem tido uma aceitação bastante boa, e muito obrigada por estarem aqui conosco. E, portanto, agora vou dar aqui a palavra ao nosso moderador, o João Coutrinho. Olá, João. Obrigada. Passo agora aqui a bola para fazer esta moderação. Obrigado. Sim, senhor, muito obrigado. Em primeiro lugar, muito obrigado pela presença dos nossos oradores convidados, Mónica Ferro e Luís Lumanha, pela vossa disponibilidade. Sabemos que os oradores que temos vindo convidados têm com certeza uma agenda cheia e daí muito obrigado por arranjarem um furo nas vossas agendas. O que é que nos traz aqui então? O ano de 2015 fica na história como o ano da definição da Agenda 2030, que é constituída por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mais conhecidas por ODS. A Agenda 2030 é uma agenda alargada e ambiciosa que aborda várias dimensões do desenvolvimento sustentável, seja socioeconómico ou ambiental, e que promove a paz, a justiça e instituições eficazes. Os ODS têm como base os progressos e lições aprendidas com os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio estabelecidos entre 2000 e 2015 e são fruto do trabalho conjunto de governos e cidadãos de todo o mundo. A Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são a visão comum para a humanidade, um contrato entre os líderes mundiais e os povos e uma lista de compromissos em nome deles mesmos, dos povos e do planeta. Neste webinar, iremos então discutir o tema da sustentabilidade, os ODS da ONU e, com particular enfoque, sobre 2 dos 17 ODS. A ODS 5, Igualdade de Género, e ODS 10, Reduzir as Desigualdades. Para isso, temos o imenso gosto e honra de podermos então contar com a participação de 2 profissionais, experts, cujas credenciais, como irão verificar, falam por si mesmas. Estou, tal como nos outros webinars que temos organizado, absolutamente convicto que os seus testemunhos serão uma mais-valia para a nossa audiência, para que possa ganhar novos insights e conhecimento efetivo vindos de profissionais que atuam no terreno em si e trabalham, lidam estreitamente de uma forma ou de outra com a ODS número 5 e a número 10. Começando então pela apresentação dos 2 oradores, Mónica Ferro é desde 2017 diretora do Escritório do Fundo das Nações Unidas para a População, a UNFPA, em Genebra. Foi deputada, vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD e coordenadora do Grupo Parlamentar Português sobre População e Desenvolvimento. Docente no ISCSP,
sócia fundadora da ONG PND, PID, que é a Associação Portuguesa para a Cooperação sobre População e Desenvolvimento, e publicou diversos artigos e contribuiu para livros e coletâneas em várias áreas, mas sempre dedicou especial atenção às questões dos direitos das mulheres e dos homens. Passando para o segundo orador, Luís Lumenha, é escritor, roteirista, nacionalidade brasileira, cineasta, doutorando em arte contemporânea no Colégio das Artes da Universidade de Coimbra, foi indicado, entre outras credenciais, ao Prémio da Liberdade para Criar em Singapura 2019, foi vencedor do Prémio Ori Laxé na categoria Personalidade do Audiovisual em 2012, diretor do documentário Rede Povos da Floresta, diretor também do documentário Controle Social, exibido no Exxon Mobil Journalism Awards de 2017, foi produtor, ou ainda é produtor, em 2020 na longa-metragem Mulheres da Terra, e entre outras credenciais, se calhar eu acabaria com, é membro do Conselho de Diversidade da Abra Games Brasil, e atualmente está a desenvolver a sua primeira série de ficção para streaming. Começando então aqui, passando para a mesa redonda, e começando pelas senhoras, Mónica Ferro, muito obrigado então pela sua presença, tendo em mente a ODS, neste caso a 5, mas isto é abrangente para as duas. Sabemos que as principais áreas de trabalho da UNFPA são a saúde sexual e reprodutiva, a saúde materna, a eliminação, deixe-me sublinhar isto, a eliminação de todas as violências contra as mulheres, incluindo a mutilação genital feminina, etc. Pode partilhar connosco quais são as principais dificuldades, obstáculos que a doutora e a UNPFA têm enfrentado para conseguir atingir estes objetivos? Muito obrigado. Obrigada eu, João. Eu não quero revelar segredos do passado, mas eu e o João conhecemos há muito tempo. Conhecemos da universidade. Mas queria começar por cumprimentar o João e a Viviane e agradecer muitíssimo o convite e cumprimentar o Luís, o meu colega de painel, e fiquei interessadíssima em ouvir Luís e aprender mais sobre o que está a fazer, mas também as pessoas que nos estão a ver. Bom, o João disse-me que eu tinha para começar meia hora, portanto estou a brincar. Tentar manter aqui no tempo que me foi atribuído. João, dá-me só 30 segundos para eu encaixar como é que o fundo aparece, para eu explicar, porque tem tudo a ver com as realidades que nós estamos a discutir aqui hoje e com outras perguntas que têm vindo muito à colação, até por esta questão de estarmos todos muito conscientes do impacto das alterações climáticas no nosso planeta e, portanto, de construir um mundo mais sustentável para todos, em que todos possamos viver com mais dignidade, e o grande mantra, que significa muito, que é sem deixar ninguém para trás. E portanto, esse é um tema muito importante. O Fundo das Nações Unidas para a População foi criado em 1969. 1969 é um ano muito importante porque é o ano imediatamente após o lançamento de um livro que se chamava A Bomba Demográfica e que lançou o alerta um pouco por todo o mundo, esta ideia de que a população crescia a um ritmo muito mais acelerado do que os recursos disponíveis e que, portanto, o futuro, uma espécie de neomalthusianismo, o futuro seria um futuro de grande instabilidade, até porque não haveria recursos suficientes para alimentar essa população e, portanto, a vida no planeta tornar-se insustentável. E nós, de quando em quando, continuamos a ouvir esta ideia de que há um ótimo populacional. O fundo é criado em 69 para ajudar os países a programar o seu desenvolvimento socioeconómico com dados sólidos e, portanto, os dados estão no nosso ADN, se assim quiser, não é? Nós achamos que as políticas públicas só poderão ser eficazes, primeiro, se tiverem a participação de todos que estão envolvidos, e já lá vou chegar, mas se estiverem baseadas em dados muito sólidos. E isso é fundamental. Essa é uma das razões pelas quais nós trabalhamos nas áreas que o João elencou logo no início, tudo que tem a ver com saúde sexual e reprodutiva e direitos sexuais e reprodutivos, eliminação de todas as violências, empoderamento dos vários grupos que estão em situação especial de vulnerabilidade, e daí o sem deixar ninguém para trás ser tão importante para nós, mas também com dados muito sólidos e, portanto, nós apoiamos muitos países em desenvolvimento na realização dos censos, a contagem da população.
E eu acho que quem nos está a ouvir não tem dúvidas nenhumas de que um censo é a tarefa mais complexa que um país pode levar a cabo em tempo de paz, contar toda a gente. E nós trabalhamos não só com a componente técnica, mas também com a componente qualitativa, ou seja, queremos que a análise da população seja cada vez mais granular, ou seja, que nos permita um retrato mais detalhado de qual é essa população, onde é que ela está, para quê? Para podermos identificar sempre quais é que são as bases demográficas no processo de desenvolvimento, mas também para identificar aqueles que têm sido deixados para trás e que precisam que nós nos foquemos primeiro neles. E esses são, sem dúvida nenhuma, as mulheres, as raparigas e os jovens. São aqueles que nunca têm estado na mesa das negociações, são aqueles que nunca têm tido uma palavra no desenho dos programas que se lhes destinam e que não têm estado. E isto sendo um think tank com uma grande base científica, nunca têm estado envolvidos nos processos de avaliação dessas políticas e desses programas. E, portanto, há aqui uma espécie de fechar o círculo com a participação, a programação, a monitorização, a avaliação e, se necessário, a correção. O João acabou de descrever os ODS, que são o chapéu, são a nossa agenda, a agenda de todas as Nações Unidas. Não é? Garantir que até 2030 os 17 ODS, é uma agenda mega ambiciosa, nós sabemos, mas que até 2030 esses 17 ODS são garantidos a toda a gente. E há aqui uma nota muito interessante, que é a agenda que havia antes dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, era a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. E que alguém entendeu que era uma agenda desenhada pelas Nações Unidas, paga pelos países desenvolvidos, para ser implementada nos países em desenvolvimento. Ora, os ODS inverteram, ou corrigiram essa narrativa, se assim quiser, porque todos os países têm que cumprir os ODS. Alguns países estão mais próximos de algumas metas, outros países estão mais longe, mas os ODS aplicam-se a todos. A questão de igualdade de género, na qual eu me vou focar, não há nenhum país no mundo que possa dizer que atingiu a igualdade de género. Nenhum, seja ela qual for, seja qual for a área que estejamos aqui a tratar. Aliás, o Fórum Económico Mundial acabou de corrigir o hiato de género que eles têm, em quantos anos é que serão necessários para atingirmos a paridade de género, e o Fórum Económico Mundial diz que com a pandemia, com o impacto da pandemia e as medidas que foram adotadas, isso fez retroceder muitos anos os ganhos que já tínhamos conseguido e que vamos demorar cerca de 37 anos até atingir a igualdade de género. 137 anos até atingir a igualdade de género em todas as áreas de atividade. Ora, eu acho que nenhum de nós quer esperar 137 anos a ter a igualdade de género realizada e, portanto, o nosso foco é muito removendo as violências, como o João bem dizia, a questão da mutilação genital feminina. Há 68 milhões de meninas e raparigas em risco de mutilação genital feminina até 2030. Nós estimamos, infelizmente, que a pandemia, com todas as interrupções dos grandes programas de erradicação da mutilação genital feminina, e nós e a Unicef somos os líderes do programa global para a eliminação da mutilação genital feminina, acreditamos que cerca de mais 2 milhões de novos casos vão aparecer. Ou o casamento infantil, também somos nós e a Unicef que lideramos o programa global para a eliminação do casamento infantil, e também achamos que estimamos que esta pandemia possa acrescentar 13 milhões de novos casos daqui até 2030. E, portanto, o nosso trabalho é todo de remoção destas desigualdades, destas violências, mas também de criar as condições que permitam às mulheres, às raparigas, aos jovens e aos grupos que estão em situação de maior vulnerabilidade ter uma vida digna. E deixa-me dar um exemplo. A questão do acesso à saúde sexual e reprodutiva. O poder decidir, o ter acesso à informação, aos meios e ter poder de decisão em algumas das matérias mais fundamentais para a nossa vida, como por exemplo decidir se queremos casar, se queremos ter filhos, quantos filhos queremos ter, o espaçamento entre cada filho. Há poucas decisões tão estruturantes para a nossa vida como essa. E mesmo que nós imaginemos que se consegue nos ODS, o ODS 4, educação de qualidade, mesmo imaginando que se consegue inscrever uma rapariga no ensino primário e que ela está a fazer o ensino primário, se nós não eliminarmos o casamento infantil, em alguns países, quando ela chegar aos 12, 13 anos, é considerada como estando em idade de casar. E, portanto, é retirada da escola para poder casar. Isso significa que ela não vai ter acesso a uma educação que lhe dê uma formação para que ela possa ter um papel ativo
na sociedade, na sua família, no espaço público. Mesmo imaginando que essa menina ou essa rapariga fica na escola e termina a escola, se ela, quando acabar a escola, não tiver os meios, o acesso ao planeamento familiar voluntário, para poder decidir se quer ou não constituir uma família, o investimento que fizemos na educação dela pode estar em perigo e ela poderá não ter um retorno desse investimento que foi feito em si mesma e nas comunidades. Portanto, há poucas decisões mais libertadoras e mais empoderadoras das mulheres do que lhes dar garantia de acesso universal ao planeamento familiar voluntário, ao poder tomar estas decisões estruturantes. E se quiserem continuar ao longo da vida, vamos falar da desigualdade salarial. Nós sabemos perfeitamente que a desigualdade salarial, homens e mulheres, embora haja poucas legislações que não prevejam a igualdade salarial, como nós sabemos, a igualdade salarial não se faz só do complemento remunerativo salário, ela faz de uma série de outras coisas. E nós sabemos, não é especulação, os inquéritos, a ocupação do tempo dizem-nos muito claramente que as mulheres trabalham mais tempo em casa do que os homens. Portanto, isto significa que as mulheres estão menos disponíveis para uma série de atividades que muitas vezes facilitam, por exemplo, uma promoção. Sabemos que algumas empresas, quando têm que escolher entre um homem ou uma mulher, como uma mulher é quem tem a exclusividade da maternidade, muitos empregadores preferem escolher um homem porque sabem que se escolherem uma mulher, durante alguns meses, durante a vida reprodutiva daquela mulher, ela vai faltar mais. Nós sabemos que quando uma criança está doente, quem falta ao emprego com mais frequência para tratar da criança, ou dos mais velhos, ou de pessoas a cuidar, são as mulheres. Portanto, há uma série de desigualdades que são estruturais e que nós temos que as reconhecer se as queremos combater, que são estruturais nas nossas sociedades, que fazem com que homens e mulheres tenham oportunidades distintas, que fazem com que homens e mulheres possam ter caminhos na sua vida, também eles muito distintos. E como estamos a falar do ODS, e vou só falar sobre isto, depois teremos durante o debate, os ODS, este da igualdade de género é um deles, não é? E a maneira que as Nações Unidas, e isto é a transformação da abordagem das Nações Unidas ao desenvolvimento, que foi feita com os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e é feita agora com esta. Pela primeira vez as Nações Unidas dizem ao mundo o que é ser desenvolvido. Não é? São estas 17 coisas. Ser desenvolvido é conseguir cumprir estes 17 objetivos. Mas como é que nós sabemos se os objetivos estão ou não a ser cumpridos? Porque cada objetivo tem uma meta e as metas têm indicadores que nos permitem medir esses objetivos. O primeiro relatório sobre a medição de um desses indicadores, e é sobre a medição do indicador 5.6, 5.6.2, 5.6.3, é nosso, nós somos os guardiões desses indicadores, e o primeiro relatório foi publicado este ano, e chama-se, eu só tenho aqui a versão em inglês, peço imensa desculpa, chama-se O Meu Corpo é Meu, reivindicando o direito à autonomia e à autodeterminação. E fizemos uma coisa muito simples, perguntamos às mulheres se elas tinham autonomia corporal, ou seja, se podiam dizer que sim, se podiam ir ao médico quando queriam, se podiam escolher o seu método contraceptivo e se podiam dizer que não a ter relações sexuais com o seu marido ou companheiro. Só 53% das mulheres nos disseram que sim às 3 perguntas, o que significa que este indicador que nos ajuda a medir a autonomia corporal mostra que há muito caminho a fazer, e esse caminho não é um caminho só de legislação, e é importante que se diga isto, é um caminho que a legislação de facto ajuda. Eu fui parlamentar e nunca sucumbi a uma espécie de hiperlegislação, de achar que tudo se resolve com legislação. A legislação é muito importante, mas isto significa também trabalhar as normas sociais, porque estes comportamentos e estas percepções do que é ser homem e do que é ser mulher, da identidade de género, e não estou a ter uma linguagem muito redutora só para economia de discurso, mas nós estamos a falar de todas as identidades de género, não é? Mas esta percepção é baseada em normas sociais. E essas normas sociais são muito importantes, são aquilo que nos permite sentir que pertencemos a uma determinada sociedade, a um determinado grupo, e muitas vezes sentimos-nos quase como que imutáveis. Mas a boa notícia é que elas foram construídas, e se foram construídas podem ser desconstruídas. E, portanto, eu acho que vocês terem convidado pessoas para um domingo à tarde falarem sobre a sustentabilidade e igualdade de género é um bom passo para se desconstruir estas percepções, desconstruir as normas e provocar a mudança, porque ninguém quer esperar 136 anos pela igualdade de género.
Obrigada, João. Obrigada, Vivi. Obrigada. Não, muito obrigado eu, e a Viviane com certeza também. E eu, Sim, agradeço imenso. não, estas conversas, isto é como a cereja. Eu já tenho aqui uma série de Também. perguntas que não estava aqui no meu guião, mas não há tempo. Mas Se calhar, antes de passar para o Luís, e eu não resisto, Luís, peço desculpa, já vou assim. Mónica, o que é que... estou a tentar fazer uma ligação do geral que acabou de falar com... Eu li numa das suas entrevistas que destacou a importância de se mudar um pouco uma mentalidade, no sentido de mudar suas palavras, mudar-se o foco daquilo que nós chamamos o foco humano para o foco dos direitos humanos. Pode... Sim. É uma das mudanças que nós sentimos na comunidade internacional e que temos tentado ser uma espécie de propagadores dessa mensagem. Para quem nos está a ouvir, e é mais ou menos da minha geração, a década de 90 foi a chamada década de ouro do multilateralismo, não é? Se pensarem, ao longo da década de 90 nós tivemos várias conferências internacionais que nos ajudaram um bocadinho a reganhar a confiança no multilateralismo. Tem em 1992 a Cimeira da Terra, com as questões do ambiente pela primeira vez a serem tratados de uma forma holística. Tem em 93 a Conferência de Viena sobre Direitos Humanos, em que pela primeira vez já agora se diz os direitos das mulheres são direitos humanos, é de 1993 da Conferência de Viena. Tem em 94 a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, que mostra a ligação que pode ser virtuosa entre população e desenvolvimento, e que é a conferência que nos dá o nosso mandato. E depois tem em 95 a Conferência de Pequim sobre os direitos das mulheres, que é a plataforma mais progressiva dos direitos das mulheres até hoje, e portanto a década segue com grandes conferências temáticas, mas que nos ajudam um bocadinho a repensar o que é que são os grandes objetivos da comunidade internacional. E em 94, o que nós fizemos é uma espécie de revolução paradigmática, ou seja, a minha agência vem de um passado de números, não é? Nós mostrávamos as populações, mostrávamos as tendências demográficas, ajudávamos os países a compreendê-las e a usá-las no seu processo de desenvolvimento. Mas compreendemos todos nós que esses números tinham pessoas lá dentro, ou seja, que era preciso não só compreender os números, mas elaborar políticas que nos permitissem já entendi o alcance. Alavancar dos direitos humanos para os direitos humanos. Okay, é uma das minhas frases favoritas. Muito obrigado. Luís, muito obrigado por acordar. Agora mudando um pouco para a outra ODS, a 10, que é reduzir as desigualdades, isto pode ser bem amplo, desigualdades nas variadas formas, social, racial, etc. O Luís, enquanto investigador, é doutorando atualmente, é especialista, cidadão atento a esta temática. E para começar, uma pergunta aberta e a partir daqui depois poderemos desenvolver. Qual é a sua visão pessoal do estado atual da ainda cultura vigente instalada, sobre o ponto de vista de como estas questões relacionadas com os vários tipos de desigualdades humanas, incluindo as raciais, são ainda olhadas? E eu estou a tentar falar de uma forma holística, ou seja, mundialmente. Bem sei que cada cultura é como é, mas dê-nos o seu testemunho. Como brasileiro, está ligado a projetos de ficção, ligado com a Netflix, ligeiramente não, muito ligadas a estas áreas das desigualdades raciais, ou igualdades raciais, como queiram ver o prisma. Qual é a sua sensibilidade? Ainda há muito para caminhar, ainda há muito... Força, Luís. Boa noite aí, eu queria agradecer a Aspa pelo convite, e agradecer a todos que estão aí, todos e todas que estão nesse domingo à noite conosco, né? Parabenizar a Mônica aí pela brilhante fala, e a Mônica terminou falando das estruturas, né? De quantas estruturas elas são, né, cruéis para acentuar as desigualdades, né? A questão mais entrando na questão do gênero, né? E isso eu acho que é igual em todos os países, né? Você tá uma
né, o que ela falou de 137 anos para se atingir a igualdade no mundo, né? Você não tem nenhum país que a gente possa dizer que tem a igualdade de gênero, seja no setor público ou no privado, né? E aí eu queria falar das mesmas estruturas, né? E falando com um olhar um pouco do meu continente, né? Do continente latino-americano, que é basicamente a minha área de estudo, né? O lugar onde as minhas histórias são ambientadas, ou pelo menos muito do que me inspira a escrever e a pensar a ficção, né? Eu sou um pesquisador de ficção, trabalho com roteiro, né? Trabalho com contação de histórias, né? Basicamente isso, ser roteirista é contar história, e as histórias elas existem basicamente antes até do homem falar, né? Quando ele ainda estava nas cavernas, existia a necessidade de contar e de ouvir histórias. E eu acredito muito que elas são extremamente motivadoras para transformar sociedades, né? Tanto, né, do ponto de vista de como elas podem gerar autoestima nos seus espectadores, como também politicamente podem, de certa forma, transformar ambientes, né? E a gente observa isso em várias das linguagens, na literatura, nas artes plásticas, no audiovisual, e uma série delas, né? E falando das estruturas, né, das estruturas que são tão duras, né? O meu continente ele ainda é muito assolado pelas estruturas colonialistas, né? E isso, de certa forma, ele acirrou uma desigualdade tamanha, que vai da raça ao gênero, mas que é muito mais acentuada na discussão racial. Incluindo o gênero feminino dentro dessa discussão racial também, que é extremamente afetado com essa estrutura cruel, né, do Estado, né? Uma estrutura que muitas vezes a gente tenta entender se efetivamente esse modelo vigente do que nós entendemos ou copiamos como Estado na América Latina seja o modelo ideal para aquele povo, né, para o nosso povo, que tem tantas particularidades e tantas diferenças e tantos saberes ancestrais, enfim, que talvez possamos pensar um novo modelo de estar e existir no mundo, né? O que eu posso falar um pouco do meu lugar, de onde eu venho de um lugar, né, da periferia do Rio de Janeiro, que é extremamente desigual, né? Vivi os anos 90 também, que foram anos muito difíceis, né? E a gente sempre teve números muito assustadores de homicídios entre a população negra, maioritariamente homens, né, jovens, e esses números eles nunca diminuíram, eles sempre foram crescentes, né, ao longo do tempo. Então, a gente teve alterações de poderes, né, nos governos, né, ao longo de todos esses anos, e esses números eles continuavam numa crescente. Você tinha mudanças, né, em algumas áreas, mudanças perceptíveis em algumas áreas, mas, de fato, isso não afetava, né, nem o homicídio, nem a desigualdade racial, que automaticamente empurrava uma parcela grande da população de maioria negra para a pobreza ou a extrema pobreza, né? Então, isso hoje é muito mais evidente, salta aos nossos olhos pós-pandemia, tanto, né, com esse risco dos corpos negros nas ruas do Brasil, quanto efetivamente também a miséria e a desigualdade que foram muito acentuadas nesses 2 últimos anos. Eu tive uma experiência em 2000, né, eu fui fazer um filme que foi Cidade de Deus, foi um filme muito premiado, e quando eu ainda como ator estava no set de filmagem, eu tive um choque muito grande, porque nós tínhamos 99% de atores negros e quando a gente olhava para trás da câmera, nós tínhamos 100% de uma equipe totalmente branca. Então, quem controlava o dinheiro, quem controlava a linguagem, quem controlava todo o processo narrativo eram pessoas brancas, ricas, de classes mais privilegiadas. E, nesse momento, eu pensei como que, daquele lugar, né, que eu tinha escolhido, que era o audiovisual, que naquela época ainda não era digital, como é hoje, e que tem esse alcance muito maior, ainda era analógico, como deste lugar eu conseguiria, de certa forma, contribuir para essa redução das desigualdades, que era algo que me incomodava absurdamente. Então, pós o filme, nós criamos uma escola, essa escola tinha o objetivo de trabalhar, né, não com atuação, mas com uma formação técnica e artística com jovens negros de periferia,
Isso foi uma crescente, né? A escola hoje está completando 20 anos, é uma das maiores escolas populares de audiovisual da América Latina, e nós criamos uma empresa também no meio do caminho. E o objetivo dessa empresa era gerar conteúdos, né, de altíssima qualidade e empregar, né, pessoas que viessem, jovens que viessem formados dessa escola. Isso foi sendo desenvolvido muito lentamente, né, com a transformação do analógico para o digital. Esse mercado ele muda um pouquinho, né? Depois a gente tem um mercado de TV paga, né, que a gente chama, né, Pay TV, e ele muda mais um pouco. Depois a gente tem o mercado de VOD, que também muda mais um pouco, até a chegada no streaming, né, e os últimos, né, acontecimentos, né, durante a pandemia, como a morte do George Floyd, da Breonna Taylor e outras, que acabaram criando no mundo uma grande comoção em torno de entender que as vidas negras também têm importância quanto as vidas brancas têm. E isso, de certa forma, mexeu com essas estruturas, porque não o Estado, mas o mercado entendeu que negros são potenciais consumidores, né? Então, houveram uma série de movimentações e o mercado passou a pensar que seria importante existir também diversidade na construção do entretenimento ou na construção da moda. É um movimento, eu acho que mundial. Hoje você tem executivos, né, de grandes empresas, enfim, você tem um movimento que está numa escalada interessante de tentar reduzir a desigualdade racial dentro, né, do mercado de maneira geral. Como voltando para o Brasil, como o nosso Estado hoje caminha num descompasso muito grande com relação a tudo, não só ao mercado, a gente infelizmente não tem esse acompanhamento em nível de federação, talvez em nível de alguns estados sim, mas de fato o que hoje tem acontecido é que a gente tem um número muito grande de profissionais negros que estão trabalhando hoje, né, em canais de televisão, em salas de roteiro de streaming, e a gente tem uma expectativa muito grande que daqui a um ano isso tem uma transformação muito significativa, não só do ponto de vista de diversidade, né, artística nos conteúdos, inovação e etc., mas também de redução de desigualdade, porque na medida com que você gera espaço para que esses profissionais galguem, né, e alcancem, né, o seu lugar dentro da indústria, você faz com que outros indivíduos também sejam alçados, né, a este lugar, né, de produção e de estar em ambientes diferentes, e isso acaba se transformando também, né, em distribuição de riqueza, e a gente também acaba, de certa forma, reduzindo parcialmente a desigualdade, pelo menos nesse setor. Então, de uma maneira, basicamente isso que eu tenho feito. E a minha pesquisa ela está muito focada nessa ideia de onde vem essa necessidade de contar história, de como a gente conta história, e se em algum momento, né, o negro já esteve, né, por trás das canetas ou dos papiros, contando e sendo protagonista das suas histórias. Então, eu volto no Egito Antigo, né, na Antiguidade Clássica, para poder entender os escribas, como era esse processo, e enxergar isso como uma linha do tempo, né, citando Ron Mallett, que é um cientista norte-americano que estuda a teoria da relatividade e tal, e entender quão esse espaço que nós estamos ocupando hoje, ele é um espaço que talvez alguns anos atrás era um espaço tido como um espaço utópico, né? Então, hoje, por exemplo, é possível que a gente sonhe que, num futuro próximo, nós possamos estar vivos e, além de estarmos vivos, possamos também estar criando e contando nossas próprias histórias e contribuindo para a redução da desigualdade, das diferenças dentro do audiovisual, e que isso, de alguma maneira, também afete outros setores da economia, os estados, e isso seja sucedido de uma transformação significativa, para que não necessitamos esperar mais de 100 anos para que isso seja, de fato, colocado em prática. Muito obrigado, Luís. É excelente testemunho. Não sei, Viviana, tens alguma questão, algum ponto que... Eu tenho várias, não sei, deixa-me ver qual é que vou começar. Vou começar por uma que é a seguinte,
E para a Mónica, para começar, mas também depois também se estende depois ao Luís, noutra perspectiva. Mas, Mónica, portanto, aqui, portanto, as questões que tu nos falaste de igualdade de género, a parte de igualdade na produção, da liberdade de planeamento familiar, é uma realidade que é uma necessidade para muitos pontos do mundo, mas aqui na Europa, portanto, as questões que às vezes nós abordamos na igualdade de género, e principalmente aqui numa comunidade mais evoluída, mais qualificada, digamos assim, vai para outro género de questões que se prendem mais com a... Vou pôr aqui em inglês, desculpem lá. Que se prendem mais com a parte de, por exemplo, mulheres na liderança, mulheres em certos cargos, e que mediante aquilo que falaste da situação portanto, dessas desigualdades muito mais sensíveis, digamos assim, parece-me um bocado supérfluo. Portanto, quando eu me posiciono, portanto, neste género de conquistar uma igualdade entre os meus pares, parece-me supérfluo, mas achas que é necessário continuarmos no topo da pirâmide a lutar por essa igualdade quando existem desigualdades maiores e mais importantes, talvez, para a mulher, muito mais básicas e essenciais? Achas que é justo pensarmos que queremos lutar por isto? Faz sentido? E como é que isso pode beneficiar ou não, portanto, as outras mulheres? Bela questão. Uma belíssima questão, de facto. Eu acho que a resposta é sim, porque cada área do mundo enfrenta desafios distintos, não é? E portanto, não são mais ou menos importantes. Eu digo muitas vezes que o direito à felicidade não pode depender da geografia onde nascemos, mas depende muito. E, portanto, o que é importante é que em cada geografia se tratem desses obstáculos à liberdade e ao empoderamento. Uma das notas que eu tinha aqui e que já tinha vindo aqui fazer uma bolinha porque me esqueci de falar dela, é exatamente a participação política das mulheres, que embora tenha melhorado um pouco nos últimos anos, melhorou um pouco globalmente, a verdade é que as mulheres continuam com uma média de participação global na casa dos 24% nos parlamentos, ou a quantidade de governos que têm uma taxa que ronda os 20% de mulheres. São poucos os governos que têm tido uma composição paritária. E, portanto, desse ponto de vista, os países desenvolvidos até ajudam a fazer um bocadinho de benchmarking, embora também seja importante dizer que alguns exemplos verdadeiramente inspiradores têm vindo de regiões em desenvolvimento e que o país com mais mulheres no Parlamento é o Ruanda, não é nenhum país europeu. De facto, a região do mundo com uma constante participação política das mulheres mais elevada é, de facto, a zona da Europa e com grande destaque para os nórdicos, claro. Porque são países, e isto é muito interessante, todos os países no mundo que têm mais de 30% de mulheres no Parlamento têm ou tiveram uma política de cotas, com algumas exceções, como por exemplo o Ruanda é uma das exceções. Mas a verdade é que as políticas de cotas têm sido instrumentos temporários que permitem criar a tal massa crítica que faz com que, passado algum tempo, não são uma bala de prata, mas fazem com que, passado algum tempo, já haja uma normalização da participação política das mulheres. Uma das coisas que nós temos dito a propósito dos direitos das mulheres, e nós temos cerca de 150 escritórios e 130 escritórios em países onde executamos programas em parceria com os países, e são maioritariamente países em desenvolvimento. Temos um escritório, por exemplo, em todos os países africanos e temos um escritório em todos os países da América Latina, numa grande maioria dos países asiáticos. E, portanto, executamos programas em parceria com o governo, porque é assim que nós trabalhamos. Desenhamos um programa com o governo e vamos para o terreno executá-lo. E nós lançamos um relatório já há 2 anos atrás, que se chamava Assuntos Inacabados, e que dizíamos exatamente isto, que a igualdade não está acabada em parte nenhuma do mundo. Mesmo em países, mesmo pensando agora na parte da saúde sexual e reprodutiva, se em alguns países o desafio é garantir que as mulheres tenham acesso ao planeamento familiar voluntário para que possam
programar a sua fertilidade. Noutros países o desafio já é outro, é garantir que as mulheres tenham, por exemplo, acesso a tratamentos de fertilidade, porque o adiamento da maternidade que está a acontecer em muitos países, porque as mulheres querem também ter direito a ter uma carreira, e isso tem feito com que muitas adiem o início da maternidade e, portanto, se confrontem com problemas de infertilidade. Além de que, como sabem, as barreiras institucionais, as barreiras económicas, tudo isso tem feito com que nos países que nós aqui estamos a considerar desenvolvidos, as mulheres e os casais tenham, em regra, menos filhos do que querem ter. E, portanto, o que é importante é que os países façam uma espécie de diagnóstico sobre a situação da saúde sexual e reprodutiva da sua população e que adotem medidas. Se nos países é reforçar o acesso ao planeamento familiar voluntário, noutros é reforçar o acesso a tratamentos de fertilidade, por exemplo. E deixa-me só dar este exemplo, que alguém me perguntava na sexta-feira, eu que estive na vida política, se havia alguma diferença entre ter homens ou mulheres na política. E eu estava a dar um exemplo que é esta ideia de que há ministérios mais femininos e ministérios mais masculinos é absolutamente ofensiva para homens e para mulheres. Começa por ser por aí. Mas a verdade é que quando se olha para as pastas, rapidamente se atribui pastas na área da segurança social, na área da saúde, na área da educação, da cultura às mulheres, enquanto que as pastas ditas mais pesadas são muitas vezes atribuídas aos homens. Em Portugal e na Alemanha não é o caso. Não é o caso, e ainda bem que não é o caso. Mas, por exemplo, uma pasta que é tipicamente masculina, eu já me estou a lembrar de vários países que têm mulheres à frente desta pasta, por exemplo, mas uma pasta que é muito masculina é a pasta das infraestrututuras. E da semana passada estive a trabalhar com um grupo que trabalha no Egito, em que a pasta das infraestruturas é de uma ministra. Mas qual é que é a diferença? Enquanto que homens e mulheres a exercer a pasta são igualmente qualificados, como é evidente, os homens investem mais num certo tipo de infraestruturas, estradas, pontes, caminhos de ferro. As mulheres, quando têm a pasta, chamam a atenção para outro tipo de infraestruturas, água e saneamento, hospitais, escolas. Portanto, é muito interessante ver como fruto do tal processo de socialização a que nós somos todos sujeitos, não é? Que isso significa que no exercício da mesma pasta, homens e mulheres trazem para a mesa preocupações distintas, que não são umas melhores do que as outras, são complementares, e é por isso que é tão importante ir tendo homens e mulheres a exercer as pastas. E não resisto a fazer um comentário ao que o Luís, a várias coisas que o Luís disse, mas há uma que nós temos assumido com uma grande responsabilidade, que é a discussão cada vez mais intensa sobre os afrodescendentes. E nós temos trabalhado muita questão, e Luís, dizemos muito simplesmente, para começar, que o que é preciso é dados. Nós não sabemos quantas são as pessoas, e talvez essa seja uma das discriminações mais perversas, o nem sequer ser contado. E, portanto, nós temos trabalhado muito no campo da justiça reprodutiva, mas também ligando à justiça racial e à justiça climática. Esta ideia de que é preciso trazer todas estas verdades, e muitas das que tu contaste, é preciso trazer todas estas verdades para a negociação política. E eu podia aqui ficar horas a comentar o que Luís disse, porque me suscitou tantos detalhes, mas a verdade é que nós trabalhamos todos para o mesmo, não é? Trabalhamos todos para a dignidade das pessoas, e quanto mais detalhada for a análise e mais temas nós tivermos em cima da mesa, melhor vai ser a nossa resposta. Desculpa, Viviana, que me alonguei muito, mas... Não faz mal, não. Mas foram... Sim, mas agora aqui voltando também um bocado para o Luís, que falas mais da parte racial e de facto, e estamos aqui, depois antes de ir para a terceira questão, que é, estamos a falar de igualdade de género e racial, que são coisas antigas e muito visíveis, portanto indicadores, e grandes maiorias, digamos assim, não é? Portanto, não somos minorias, digamos, portanto, a considerar. E depois há minorias, portanto, da deficiência e outras desigualdades, portanto, que ainda são, que também são grandes maiorias, mas não são tão faladas, portanto, não sei os números sequer, portanto, para poder dizer se são maiorias ou minorias. Mas aqui, Luís, nesta parte, portanto, e aqui voltando um bocadinho, porque falaste também do ponto e nós dizemos, portanto, eu moro na Alemanha, tu também, não é? E uma coisa que para uma mulher, para ser, portanto, para uma fórmula de sucesso para ser líder era ser homem, branco, alemão. Eu dizia, bem, pelo menos tenho um fator que me ajuda, não é? Portanto, tenho um fator que é ser branca, portanto. E isso, voltando, portanto, para a questão, portanto, é óbvio, como é que tu sentes aqui, que agora estás na Europa,
como é que tu sentes também esta parte da... Sentes diferença da parte da discriminação racial do que, ou de outra perspectiva, é melhor, é pior? Portanto, qual é a tua sensibilidade para esta parte de desigualdade em termos raciais e também no setor feminino? Como é que tu vês esta realidade aqui? Olha, primeiro eu queria começar só complementando uma coisa que a Mônica falou, que eu acho que todas essas desigualdades, como nós estamos falando de ODS, todas essas desigualdades, essas violências, elas afetam diretamente o nosso bem maior, que é o planeta, né? Eu estou aqui na Alemanha, uma parte da pesquisa que eu faço, eu estudo afrofuturismo, enfim, e num centro de estudos da Amazônia de comunidades tradicionais, e a gente tem, né, mapeado o quanto o investimento, né, em saberes tradicionais, em direções não clássicas, não extremamente associadas ao desenvolvimentismo, como a Mônica bem falou, né, os homens na infraestrutura pensam, né, no século XIX, né, porque em metal, né, extração de minério, enfim, as mulheres pensam em resolver os problemas que o século XIX causou ao século XXI, né? Então, isso é muito latente, né? O quanto nós investirmos, né, em terminar com as desigualdades, o quanto nós vamos também contribuir para a redução, né, dos gases de efeito estufa e uma série de questões, né? Isso eu acho que foi muito pertinente, esse comentário da Mônica. E aí eu queria dizer que assim, o racismo ele existe em qualquer lugar no mundo. É difícil a gente mapear essa densidade, o lugar que é mais e o lugar que é menos racista, né? Aqui, por exemplo, na Alemanha, primeiro eu não sei você, mas eu moro em Berlim. Berlim é um lugar completamente diferente de toda a Alemanha e de todos, eu acho que outras capitais, né, do mundo, enfim, né? Uma cidade que se reconstruiu a partir de tudo que aconteceu e faz questão de mostrar, né, ao mundo e aos seus o quanto erraram e quanto não podem mais errar, né? Embora eu acompanhe aqui imensos relatos de racismo, enfim, em Berlim, né, mas, de fato, existe uma preocupação nessa estrutura de Estado, né, que às vezes é uma estrutura que acaba por ser muito mais cruel. O racismo vem de um indivíduo e o Estado ele legitima isso é muito mais cruel do que se ele vem, né, se ele vem só do indivíduo, sabe? Uhum. Então, se você tem um Estado que não é legitimador, que não vira as costas para isso, eu não estou dizendo que o Estado alemão faça isso, não. Estou dizendo a sensação, né, de observação que eu tenho comparando aqui com outros lugares, né, e muito especificamente aqui. Não estou falando de outros estados europeus. Não entraria nesse mérito, assim. Mas eu acho que isso é difícil dizer, né, qual o lugar que é mais e o lugar que é menos racista, porque às vezes pode ir de uma experiência pessoal de um indivíduo, né, para mim o lugar para mim que foi mais racista não foi para o outro, enfim. Mas de fato eu acho que é isso, né? Nós entendemos que o mundo é racista, né? E não há lugar salvo desse mal. E a gente precisa trabalhar para reduzir e enfrentar isso. E talvez a estratégia alemã do pós-guerra de olhar e enfrentar os seus problemas, não varrer para debaixo do tapete, não dizer nós não somos uma sociedade racista, nunca fomos uma sociedade racista, né? Como muitos países fazem, talvez essa seja um bom exemplo a ser seguido por outros países europeus. A realidade brasileira ela é muito diferente, né? Porque ela é um cabo de guerra. A gente tem 56% da população de negros, então a gente tem uma disputa muito forte, né? Muito acirrada nisso. Ao mesmo tempo que você tem um aparelho estatal extremamente racista, uma máquina de matar pessoas negras, né? A gente tem uma reação muito forte também. Então, isso, de fato, acaba te gerando uma sensação de conforto diferente. Então, por exemplo, na Alemanha, dificilmente eu vou estar como nos Estados Unidos, ou como no Brasil, né? Ou como na Inglaterra, talvez, né? Em Londres, mais especificamente, eu vou estar num lugar, né? Num evento, sabe, né? De gala, por exemplo, de cinema, com um número significante de negros, né? E
isso aqui não existe. Isso também é uma forma de você se sentir mal, de você não se sentir pertencente a esse lugar. Isso, por exemplo, nos Estados Unidos já existe há bastante tempo, né? No Brasil isso tem se transformado a cada dia. Então, é uma forma de você te fazer sentir mais confortável. Mas, ao mesmo tempo, você tem outras questões que a desigualdade leva a fazer, né, o seu corpo ser mais vulnerável em determinados espaços, como o Brasil e Estados Unidos, por exemplo. Mas eu acho que é uma pergunta muito, muito complexa. Assim, é difícil da gente medir o lugar que é mais e que é menos. Não, eu sinto que há aqui uma preocupação e eu vejo pelos meus filhos, há muitas culturas também na zona onde estou. O meu filho tem uma classe com 13 ou 16 nacionalidades, portanto, o que acho que estas gerações que criam, portanto, a globalização são muito mais, aceitam outras culturas muito mais facilmente, não é? E penso que isso no futuro pode ser uma coisa muito positiva, portanto, o contacto na fase inicial, portanto, eu cresci em Portugal, portanto, só com pessoas brancas e eu nunca tinha, portanto, até ir a Lisboa para aí aos 10 anos, nunca tinha visto uma pessoa que nós chamávamos negros na altura, né, que era o polite dizer, agora já não sei se isso já é tão bem aceito, mas e de facto, e não havia televisão, que havia hoje, não havia informação, mas estamos aqui a falar, e hoje, agora para os dois, não sei, são questões tão antigas, e como é que o que é preciso fazer mais? Portanto, e como é que nós, não só das organizações, dos objetivos, como é que nós, na sociedade, podemos ter um papel mais ativo nestas questões? Como é que podemos, portanto, claro que todos tentando fazer no nosso seio familiar, no nosso seio em que vivemos, social, profissional, tentar repor não deixar passar injustiças, não é? Mas a vossa perspectiva, o que é que poderá ser feito pelo cidadão comum, ou por associações, ou por grupos de pessoas, para acelerar chegamos a uma igualdade mais rapidamente e não esperar 137 anos, como a Mónica disse. Olha, desculpa, começo eu ou Mônica? Eu sou um otimista, assim, né? A gente tem uma mudança. A gente tem uma mudança de era, na verdade, agora, né? Assim, que acontece de 2 em 2 mil anos, né? Então a gente entra hoje como você mesmo falou dos seus filhos, eu acho que essas novas gerações são muito melhores do que nós somos, né? E serão melhores do que nós fomos também. Então eu acredito muito que isso vá ter uma transformação. A gente observa hoje, por exemplo, o quanto esse novo momento, né, o século XXI, quando entrou, o quanto isso já afeta o comportamento humano, né, com relação à tecnologia, né? Eu não sou um estudante de astrologia, mas os astrólogos dizem isso, que a era de Aquários é uma era de tecnologia, enfim, e a gente percebe o quanto nós estamos fazendo tão pouco uso de moeda, né? O quanto os estados vão perder, talvez, o monopólio, né, da impressão do dinheiro, o quanto isso vai ser virtual, enquanto essa nova ordem, que nós não sabemos o que vai ser, ela pode ser muito mais inclusiva, né, do que exclusiva. Eu diria, assim, hoje, por exemplo, com os órgãos públicos, um grande exemplo, por exemplo, de racismo hoje, né, o que está acontecendo com relação às vacinas, né? A gente tem hoje, por exemplo, a África do Sul, que foi punida pela sua capacidade de sequenciar uma nova variante de um vírus e foi isolada com relação a isso, né? E depois esse vírus foi comprovado cientificamente, essa variante foi comprovada cientificamente que já estava na Bélgica antes de ser descoberta na África do Sul, mas o bloqueio segue para aquele país. Então, essa desigualdade de vacinas, né, o quanto a gente tem uma oferta tão grande, né, de vacinas na Alemanha, a ponto de você basicamente, né, poder ir lá escolher o que você quer e você ter, né, em Ruanda ou na própria África do Sul, uma população acima de 50 anos que sequer passou da primeira dose. Então, essas desigualdades, elas acentuam cada vez mais esses comportamentos racistas, né? Então, acho que o papel do Estado, nesse sentido, é pensar né, a humanidade como um todo, até porque não adianta, a gente não vai conseguir se fechar, né, como éramos fechados há 200 anos atrás, né? As pessoas transitam, circulam, né? E se esse vírus
ele tem essa capacidade de mutação tão grande, nós não estaremos confortáveis enquanto todas as pessoas no mundo não tiverem acesso à vacina. Então, eu penso que, naturalmente, com as novas gerações, as coisas já vão se caminhar por uma mudança, porque são pessoas que nascem pensando, né, é um conceito muito interessante, né? Elas nascem pensando o que elas podem contribuir para que o planeta siga existindo para elas sobreviverem, né? E a nossa geração nasceu pensando o que nós podemos tirar do planeta para nós podermos prosperar mais e mais. Então, acho que esse comportamento ele vai se ajustar na ordem do natural. Não sei se precisasse, serão 137 anos. Parece que não, porque essa geração é muito mais, né, sedenta à velocidade do que nós éramos, né? Eles não estão acostumados, estão a esperar. Mas eu acho que a gente precisa ter atitudes emergenciais como essa do Estado se posicionar frente a essas crises, né? Não só a crise da vacina, como a crise climática, que é uma construção eurocêntrica que começa com os países mais desenvolvidos, né? E que, de certa forma, afetaram países que hoje vão estar padecendo por conta dessas políticas anteriores, como, por exemplo, os países da Oceania, né? E países que vão deixar de existir, enfim. Então, isso, de certa forma, a gente precisa olhar para esse lugar, né? A gente precisa olhar para esse lugar e pensar o quanto nós, no lugar de privilégio, né, onde está, num país rico, etc., quanto nós podemos, de certa forma, contribuir para que isso seja reduzido, né? E eu acho que essa desigualdade de gênero, a racial, ela afeta absurdamente a ambiental, né? Assim, então, isso eu acho que é por aí. Obrigada. Posso fazer uma nota no que o Luís acabou de dizer? Claro. Eu também acho que esta consciência de que o tempo é muito mais acelerado agora e que o global é sempre o local de alguém, eu acho que estas gerações mais recentes têm-no muito bem. E, portanto, isso também acredito, Luís, eu também digo que sou uma otimista, eu só acrescento uma coisa, eu digo que sou uma otimista informada. E tenho uns amigos que me perguntam sempre qual é que é a diferença entre uma otimista informada e uma pessimista. Eu digo sempre é o ponto de partida. Eu parto sempre a acreditar que é preciso mudar, que é possível mudar, mas não podia concordar mais contigo, porque de facto o ritmo é muito mais rápido. Mesmo quando nós dizemos que os jovens devem reivindicar um lugar à mesa das negociações, eu já tive um jovem que numa conferência internacional me respondeu, não, espera, se não nos derem um lugar à mesa, nós construímos as nossas mesas. Já viram o rápido que é construir uma plataforma numa rede social e mobilizar milhares de pessoas para uma ação coletiva. E, portanto, é preciso também que os vários interlocutores, os Estados, as organizações internacionais, percebam que o tempo é agora muito mais rápido. Mas duas coisas muito concretas, Viviana. Nós somos todos cidadãos e eleitores, por exemplo. Sim. E nós podemos dizer aos partidos políticos que se não nos oferecerem soluções para as várias desigualdades de género, para as alterações climáticas, que nós por isso simplesmente não votamos nelas. Não votamos. E os partidos políticos precisam do voto de todos para serem eleitos. Enquanto cidadãos, podemos nos mobilizar em organizações da sociedade civil que denunciam, que reivindicam, que apresentam alternativas. Eu enquanto estive deputada, muitas das melhores ideias que tive, eu na realidade era apenas o veículo de alguma organização que tinha vindo ter comigo e que me tinha mostrado um problema e também uma solução. E, portanto, eu acho que a função dos representantes políticos é exatamente essa, é representar as populações no Parlamento e as suas soluções. E diria, em último lugar, que quando se perguntou aos millennials o que é que eles queriam, o que é que os faria vir trabalhar para uma organização internacional, o que é que os faria trabalhar numa grande empresa, a primeira resposta foi um sentido de propósito. Pois. Não foi o horário, não foi o ordenado, não foi a flexibilidade, foi a ideia de que contribuem para uma missão coletiva. E, portanto, isto faz-me terminar com a minha palavra favorita, que eu acho que é o valor humano mais indispensável e que pode ser ensinado, que é a empatia. Nós temos que ensinar as nossas crianças, os nossos jovens e os nossos adultos que ainda não estão lá, que o que nos une é muito mais do que qualquer outra coisa que nos separa, sobretudo quando essa separação é puramente cosmética, e isto pode e deve ser ensinado. E, portanto, eu sei que isto não resolve o leque de questões que a Viviana aí tinha à frente, mas acho que nós temos que perceber que nós
estamos providos de poder e que temos uma agencialidade que nem sequer precisa de ser reconhecida, podemos pura e simplesmente reivindicá-la. Temos é que ser educados para isso. Exato. Já falei demais, eu sei. Não, não falou excedi o tempo. nada. Isto é, estava para falar aqui muito mais tempo, mas é um bocado também voltaram. Aqui tinha uma pergunta, mas já respondeu, do Vítor. Obrigada, Vítor, acerca da participação das mulheres licenciadas. Portanto, temos 60% de mulheres licenciadas, mas porque é que está um pouca na parte política? Eu penso também aqui, não sei, Mónica, se concordas, que há uma falta também nas escolas, desde novo, não sei, levar as pessoas para a importância da política, ou porque é que as pessoas não se envolvem tanto na política, ou só mais tarde, ou só mais homens. Portanto, achas que as escolas, por exemplo, os liceus, podem ter aqui um papel mais ativo no esclarecimento o que é ser e exercer política? Como é que podemos ter uma participação cívica mais ativa e mais eficiente? Não é só mais ativa, mas também mais eficiente. Sim, a participação política é só uma das formas de participação cívica, é uma das possibilidades que nós temos. Isto, não, sem fazer spoiler, o João foi meu aluno há muitos anos no ISCS. E uma das coisas que eu fazia quando havia eleições à sexta-feira era perguntar sempre, era dizer sempre: vocês vão todos votar, não vão? E uma das coisas que me... desculpem, não me lembro de outra palavra, isto de trabalhar o ano todo noutra língua, uma coisa que me irritava, que me fazia mexer com os nervos, era a quantidade de mulheres que me diziam que não iam votar. E então aí levavam-me exatamente com o meu relambório de razões pelas quais elas tinham que ir votar, porque tinha custado tanto o voto das mulheres, que a única maneira que nós tínhamos de honrar essa luta era ir votando. E, portanto, esta é apenas uma das formas de participação. Há muitas outras, e as escolas têm um papel fundamental de educar para a cidadania e educar para a participação política. Esta ideia, que é muitas vezes confundida, nós muitas vezes tomamos a árvore pela floresta, e sempre que há uma história de algo que corre mal na política, um político corrupto, uma lei desajustada, é isso que faz o ciclo noticioso das várias cadeias de televisão que nós temos, que têm que produzir notícias 24 horas, 7 dias por semana, e que muitas vezes para eles o mais importante é ser novo e não ser verdadeiro. Isto não é uma generalização em relação ao jornalismo, mas a verdade é que nós sabemos que é muito difícil mobilizar os nossos jovens hoje para a participação política partidária, mas esse trabalho tem que ser feito porque é o sistema político que nós temos em vigor. Se tivéssemos outro, podíamos educar os jovens para outro, mas este é o que nós temos. E pronto, era essencialmente esta reflexão. Exato, obrigada. João, queres concluir? Eu para já vou agradecer, nós estamos no tempo, mas vou agradecer Mónica e Luís, foi um prazer estar convosco. Acho que foi pouco tempo. Foi muito pouco tempo. A minha cabeça está aqui a marinar já em brainstorming de tantas ideias, mas não há tempo. Eu teria muito. Eu e o Luís nunca mais nos respondemos aos e-mails agora, porque temos mais que dizer. Não, mas não sei se costumas fazer uma palavra, um momento final, portanto, para... Sim. Eu diria, eu perguntar-vos-ia se... Eu tenho uma pergunta de algibeira sempre que tenho-me acompanhado ao longo destes webinars e gostaria da vossa opinião, embora de uma forma ou de outra acho que já apanhei qual é a vossa sensibilidade. O tema da sustentabilidade, julgam que é algo passageiro, é moda, que atualmente os mídia e outras entidades de poder usam como forma estratégica de defender os seus próprios interesses, até e aqui a falar mais em geopolítica, Mónica, interesses de países, de grandes nações, de grandes poderes internacionais, como forma de, lá está, até ganhar espaço, estamos a falar China, Estados Unidos, enfim, estava para uma conversa. É uma moda, é algo passageiro ou é algo... O objetivo desta pergunta que eu faço é realmente chegarmos à mente das pessoas a que, na minha própria opinião, realmente estamos num ponto, a humanidade, o planeta já passou por muitos pontos, com certeza, muito parecidos com estes, mas há ainda os negacionistas, de que não, isto, sustentabilidade, sempre houve, e é verdade, sempre houve problemas
com a vida do planeta, espécies que desapareceram, outras vieram de novo, enfim. Qual é a vossa opinião? É passageiro? Não é? Eu começo para a última palavra ser do Luís, como fui a primeira a falar. Eu acho que não é passageiro. Não é passageiro porque não pode ser passageiro. O Luís já há pouco dizia, não há planeta B. E portanto, nós estamos a assistir a países que vão pura e simplesmente desaparecer. E, portanto, a sustentabilidade não pode ser nem temporária, nem apenas uma buzzword, uma palavra bonita. E as empresas já perceberam também que o desenvolvimento dos outros países, o desenvolvimento dos países lhes interessa, mesmo que não seja o desenvolvimento do país onde estão a produzir. E eu já dei este exemplo 1000 vezes. Quando se negociaram os ODS, um dos países que estava presente na negociação, enviou o CEO de uma grande empresa para negociar os ODS. E ele dizia uma coisa muito simples: eu vendo shampoo, portanto interessa-me que as pessoas pelo mundo todo tenham acesso à água. Eu vendo cerveja, portanto interessa-me que as pessoas por todo o mundo tenham acesso a um rendimento digno que lhes permita gastos supérfluos, como por exemplo comprar cerveja. Eu sou um investidor, interessa-me que por todo o mundo haja um Estado de Direito que me permita investir nesse país e caso eu tenha algum problema, exista a estrutura que me permita reivindicar os meus direitos e ser ressarcido caso os meus direitos sejam infringidos. Portanto, a sustentabilidade interessa-nos a todos, quer enquanto indivíduos, quer enquanto empresários, e porque de facto, como diziam daqueles pósteres das greves climáticas, não há planeta B. E portanto esta é a contingência que nós temos. E só uma adenda a esse raciocínio, e quando digo todos, eu acrescentaria todos, planeta, todas as formas de vida, não é só a sociedade humana, enfim. E deixo por aqui. Luís, algum comentário final? Eu acho, respondendo essa sua pergunta aí, eu acho que só seria passageiro se nós entrássemos num filme de ficção científica e acreditássemos que seria possível transportar a população daqui para um outro planeta, né? Embora haja tentativas de que transporte algumas pessoas para outros planetas, enfim. Mas, de fato, a gente pode observar a mudança que o aquecimento global tem provocado no planeta em todos os lugares do mundo, né? A própria Alemanha sofreu, né, enchentes agora sem precedentes nesse ano, e foi algo que as pessoas não tinham visto nos últimos anos, né? Então, de fato, isso é muito grave, né? As queimadas em Portugal, né, os incêndios em Portugal, enfim, são inúmeros casos. A Austrália também. Não tem continente salvo dessa catástrofe que é o aquecimento global. Eu acho que é impossível que seja passageiro, porque é algo que nós vamos ter que buscar de maneira incansável daqui para frente. Cientificamente já foi comprovado, portanto, negacionistas, por favor, isto é um tema muito sensível. Não, mas aqui, portanto, eu acho que enquanto não tivermos alcançado o tal desejável equilíbrio, portanto, temos que estar ativos e não será moda, não é? E a Mónica está aqui a responder, não sei se queres responder aqui à questão, sim, talvez. Porque me exprimi muito mal, peço imensa desculpa, porque, de facto, longe de mim querer dizer que não se está a falar do imperativo de direitos humanos. Aliás, eu comecei exatamente por aí. Eu estava a referir a este empresário que fez parte da delegação porque ele mostrou uma dimensão que normalmente é ignorada da parte da sustentabilidade. Isto não é algo que interessa apenas a nós que estamos empenhados na garantia dos direitos humanos de todos e que reconhecemos que todos temos direito a uma vida com dignidade. É um argumento que também faz sentido do ponto de vista económico. E eu digo sempre que, quando é para defender direitos humanos, eu uso os argumentos todos, inclusive os argumentos da sustentabilidade económica. E peço imensa desculpa se me exprimi mal, longe de mim afastar o discurso dos direitos humanos de tudo o que eu faço. Mas, de facto, além de tudo, é um imperativo económico. Eu até costumo dar um outro exemplo, que já foi mais do que uma vez mal compreendido, mas que eu vou arriscar à mesma, que é a eliminação da violência contra as mulheres. Até para as empresas, do ponto de vista económico, a violência contra as mulheres tem um custo, tem um peso para o Estado, não é? São serviços médicos que têm que ser acedidos, são processos de justiça
que têm que ser iniciados, são faltas ao trabalho. Portanto, todos os argumentos em cima da mesa, a começar pelos direitos humanos, e depois tudo o que for preciso para construir, se eu fosse uma advogada, para construir o caso a favor de uma... Mas, Vítor, obrigada por me ter dado a oportunidade de esclarecer isto. Muito obrigada. Mas também queremos desmistificar que acho que às vezes as pessoas, portanto, sustentabilidade tem 3 pilares, que é o social, o económico e o ambiental. Sim. E, portanto, o económico está lá, é um dos pilares, portanto, e não pode ser visto de uma forma negativa, não é? Portanto, é visto negativa quando usado de forma abusiva ou só por interesses económicos sem atender aos outros pilares, portanto, e aí é que eu acho que é deturpar, portanto, se tem uma perspectiva económica que tem também uma perspectiva ambiental e social, e conseguimos considerar ambas, acho todas, não é? Acho que é o plus, não é? Está tudo interligado, sim. Portanto, é isso. Pronto, eu acho que vamos ter que terminar por aqui e obrigada pelas questões e obrigada pela vossa participação, foi excelente e acho que eu tenho pano para mais para as discussões, mas espero continuar a seguir-vos nos vossos trabalhos, estas questões e essas vossas formas de estar ativos e tentar reduzir estas desigualdades, e nós também vamos tentando fazer do nosso lado o mesmo.